Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Estou aqui mais uma vez, nessa tarde maravilhosa de domingo, para deixar uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu lar e para a sua casa. A palavra de hoje está em Êxodo, capítulo 17, dos versículos 8 até o 16. A palavra de Deus diz assim: Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele, para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim, Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: O Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Glória a Deus. Aqui nós temos a passagem em que vai falar da guerra dos israelitas contra os amalequitas. Aonde nós temos aqui alguns personagens. Nós temos Moisés, nós temos Josué, nós temos aqui citado alguns homens no versículo 9, e nós temos aqui Arão e Hur. Com essa palavra de hoje, eu quero dizer para você que é a igreja do Senhor Jesus. Isso, a igreja não é um templo. A igreja não são as 4 paredes que estão lá, uma construção física que podemos ver. Não. A igreja do Senhor Jesus somos nós, os remidos, lavados, aqueles que aceitam que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. A igreja de Jesus somos nós. Então, cada um dos cristãos é a igreja do Senhor Jesus. E se nós formos lá para o Novo Testamento, em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo vai pautar dizendo de que a igreja é um só corpo formado por vários membros. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é um corpo só, formado de vários membros. E cada membro, ou seja, cada pessoa que constitui a igreja do Senhor Jesus, ela possui uma determinada função neste corpo. E com esta passagem aqui de Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 até o 16, eu consigo visualizar a igreja de Jesus Cristo bem avivada, sabendo que cada pessoa é importante desempenhando a sua função. Como? Se nós então tomarmos os amalequitas como os inimigos do povo de Deus, tomando então como Satanás e os anjos caídos, né? Podemos ilustrar assim.
Nós vamos ver que Moisés, ele é o pastor aqui no caso. Ele é aquele que está guiando, ele é aquele que está pastoreando as ovelhas, o povo de Israel, guiando o povo de Israel para que eles cheguem até a terra prometida, ou seja, no nosso caso, nos dias de hoje, até o céu. Então Moisés, aqui no texto, eu coloco ele como pastor. Depois nós temos aqui Josué. Josué é o guerreiro, aquele que vai a combate, é o missionário, aquele que vai combater o inimigo no campo realmente. E nós temos aqui alguns homens, a Bíblia cita, escolha alguns homens, Moisés fala para Josué. Josué, escolhe alguns homens. Alguns homens são aquelas pessoas que você não vê ela com um microfone, você não vê ela cantando, você não vê ela assim, dentro lá do templo. Mas eles são importantes. Porque sem estes alguns homens, Josué não poderia estar na batalha sozinho. Alguns homens ajudaram ele na batalha. Alguns homens são importantes. Eles não aparecem, não tem glamour. Eles não aparecem muito na igreja, mas eles são aqueles que ajudam Josué no campo de batalha. Aí nós vamos ter aqui Moisés, Arão e Hur, que são aqueles que vão subir ao monte para quê? Para orar. Ou seja, sem oração não tem vitória. A intimidade adquirida com Deus é orando, clamando, pedindo ao Senhor. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam os vossos pedidos colocados diante do Senhor. E a Bíblia vai dizer que enquanto Moisés ficava com a mão levantada, o povo de Deus vencia. Quando Moisés abaixava o braço, os braços ficavam para baixo, o povo de Deus perdia. Aí eu vejo então aqui a igreja do Senhor Jesus em movimento, avivada. Ou seja, um pastoreia, o outro vai para a guerra com alguns homens, outros são colunas, são pilares de oração. Enquanto alguém está guerreando, alguém está orando. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E alguém falou para você que você não tem importância, falou que você não... Fica tranquilo. A igreja do Senhor Jesus, ela é um corpo formado de vários membros. Você tem a sua função. Os olhos humanos são limitados, a ponto de não conseguir enxergar o valor de cada pessoa. Mas eu estou aqui para dizer para você, nessa tarde, Deus, ele te dá o devido valor quando você se entrega totalmente a Ele. E quando você se entrega totalmente a Ele, você começa a entender que você é totalmente amado de Deus. E assim você se encontra completamente amado, conhecido por Deus. É maravilhoso nessa passagem porque eu vejo a igreja em movimento. Um ora, um grupo ora, outro pastoreia, outro vai à guerra guerrear. Ei, deixa eu dizer para você, você é importante para o Senhor. Você tem uma função no corpo, na igreja do Senhor Jesus. Você é importante. Você é importante, porque você é a igreja do Senhor Jesus. Quando Deus, Jesus Cristo, vai conversar com Pedro, ele chama Pedro e fala assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo, Pedro, cuida das minhas, as ovelhas são minhas. Cuida das minhas ovelhas. Então eu quero dizer para você que fique bem claro, você é importante no corpo, na igreja do Senhor Jesus. A igreja de Jesus, as ovelhas são de Jesus. Que Deus abençoe você. Anima-te. Olha, alegre-se. Combata o bom combate.
complete a carreira. E veja que Moisés ele reconhece que o Senhor é que venceu a batalha. Não é nenhum ser humano que vence a batalha. A batalha é ganha quando a gente reconhece que Deus peleja por nós. Aí por isso que Moisés aqui no caso constrói um altar e diz assim, ó, o Senhor é a nossa bandeira. Ou seja, enquanto a sua casa, enquanto o seu lar, enquanto a sua vida, enquanto no seu emprego, aonde você estiver, você hastear a bandeira de Cristo Jesus, pode ficar tranquilo, porque Ele peleja por nós. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá. Deus é mais, Deus é bom o tempo todo. Agora você precisa fazer com que Ele seja a sua bandeira, aonde você for. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar. E que o Espírito Santo de Deus, aquele que convence do pecado, convence do juízo, do arrependimento genuíno e verdadeiro, possa se revelar para você e testificar todas as palavras que foram proferidas aqui. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.